Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, que salva, que liberta, que perdoa, que edifica, que exorta, que nos sustenta e que nos coloca de pé. O próprio Jesus disse, o nosso Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que sai da boca de Deus. E a palavra é a voz de Deus na terra. Vamos orar para iniciar esta live, essa breve live, cujo propósito e o tema é a história do povo judeu. Amém? Curso básico em teologia. A história do povo judeu, eu acho que é a parte 2. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Espírito Santo, nos capacita, nos ensina, meu Pai, a cumprir este propósito, meu Pai. Quer, meu Pai, servir ao reino, meu Pai. Servir ao reino de Deus melhor, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nos capacita, meu Pai, a contribuir para o reino de Deus. Amém? A história do povo judeu. Nós falamos sobre o período patriarcal. Nós já falamos sobre o período patriarcal, sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, José. Período patriarcal. O mundo dos patriarcas, nós falamos também. Abraão, o pai dos israelitas, né? Nós falamos que a jornada de Abraão iniciou-se devido a um chamado que recebeu de Deus ainda na cidade de Ur. Abraão era rico, é nosso pai na fé, foi chamado amigo de Deus. E também na época de Abraão nós vimos aqui sobre o costume, a cultura da época, faz nós entendermos um pouco porque ele teve relações com Agar e nisso gerou Ismael, e nós podemos ver que Abraão estava com quase 100 anos de idade ali e Sara com 90 anos quando Isaac ele nasce. Deus cumpre a promessa, fala que ele seria um pai de multidão. E também nós falamos um pouco sobre Jacó, o trapaceiro que foi transformado em Israel. Quando Deus, o anjo, que vimos ali que era o próprio Jesus Cristo, uma cristofania, vira para Jacó e fala, a partir de hoje não se chamará mais Jacó, mas Israel. Olha só, então Deus ali transformando Jacó em Israel. Então o evangelho muda caráter sim. E é interessante que Jacó, quando ele enganou seu pai ali, para tomar a bênção do seu irmão, ele mentiu para o seu pai que já estava de idade, já estava velho e cego, e o pai dele perguntou qual que é o seu nome, ele falou, eu sou Esaú. Então enganar o pai velho e cego é fácil, agora eu quero ver no Val de Jaboque. Eu quero ver aqui, eu quero ver no Val de Jaboque, quando ele tem um encontro com Deus, Deus pergunta para ele, qual é o teu nome, Jacó? Aí ele teve que confessar, eu sou Jacó, eu sou aquele que engana, mas eu sei que o Senhor pode mudar minha vida, minha história. Desculpa. Então Deus fala, como Deus ele ama a sinceridade, ele fala que é Jacó, ele fala, então a partir de hoje não se chamará mais Jacó, mas Israel. Então a história do povo judeu é essa. Então José também desce ao Egito, José, o filho mais velho de Raquel, era o orgulho e a alegria de Jacó, porém odiado por seus irmãos. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo,
para mercadores ismaelitas e medianitas e foi levado para o Egito. Né? Falamos também que José, ele foi um excelente filho, ele foi um filho excelente, um escravo excelente, um mordomo excelente e um presidiário excelente e um governador excelente. Trazendo para os dias de hoje, se o obreiro, se o irmão é um bom cooperador, se ele é um cooperador excelente, ele vai ser um diácono excelente e assim sucessivamente. Se ele é um diácono excelente, ele vai ser um presbítero excelente, um evangelista excelente e um pastor excelente. Então nós vimos aqui também que Deus tinha um propósito com José no Egito. Vou repetir, Deus tinha um propósito com José no Egito. Né? Após muitas dificuldades, ele revela o sonho de Faraó e tornou-se governador do Egito. Amém? E também, quando houve fome na terra de Canaã, ele teve a oportunidade de salvar a sua própria família. Israel, seus 12 filhos e suas famílias estabeleceram no Egito, onde seus descendentes foram reduzidos à escravidão e sujeitos a trabalho esforçado durante 430 anos. Então, quando nós estudamos a história do povo judeu, foi o que Jesus explicou para aquela mulher lá em Samaria. A salvação vem dos judeus. Então nós podemos ver o desenrolar da história. Deus chama Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, no meio daquela parafernália. Abraão morava ali na Mesopotâmia, de uma família idólatra. Segundo alguns estudiosos, seu pai era fabricante de deuses. Mas Abraão obedeceu a voz de Deus, a chamada de Deus, e se tornou-se amigo de Deus. E aonde Abraão chegava, ele armava sua tenda e levantava o altar. E tenda fala de tenda, nós somos peregrinos e forasteiros. E o altar fala da nossa comunhão com Deus, da nossa vida espiritual, adoração. Então, aonde Abraão chegava, ele dava testemunho público no meio de um povo idólatra, de um Deus único e verdadeiro. E aqui nós podemos ver que agora o povo vai se estabelecer no Egito, porque houve fome em Canaã e o povo desce para o Egito, aonde são sustentados por José. Olha só. E a escravidão e o êxodo. Vamos ver? Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós podemos ver, após 400 anos de servidão, os israelitas foram conduzidos à liberdade por Moisés, que, segundo a narrativa bíblica, foi escolhido por Deus para tirar seu povo do Egito e retornar à terra de Israel prometida. E seus antepassados do século 8, ou melhor, 7 antes de Cristo. Durante 40 anos, eles vagaram no deserto do Sinai. Olha, por causa da desobediência e da rebeldia. Eles vagaram 40 anos no deserto do Sinai. Tornando-se uma nação. Lá receberam a Torá, que Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que é a Torá, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós podemos ver.
E é interessante que Moisés, olha que lindo isso, quando Deus chama Moisés, nós podemos ver que Moisés, com 40 anos ali, ele foi criado no Egito, cresceu, estudou nas melhores faculdades do Egito, mas nós podemos ver ali que quando ele vai separar uma briga ali dos seus irmãos, ele acaba matando um egípcio, ele tem que sair foragido da justiça. Ele fugiu e ficou no deserto ali, foi na casa do seu sogro, ficou 40 anos. E quando ele está com 80 anos de idade, Deus o chama, Deus aparece para ele no meio da sarça. Olha só, então nunca é tarde e nunca é cedo demais para começar. 40 anos, no deserto, período de 80 anos, Deus aparece para Moisés no meio da sarça. E ele se revela pelo nome, ele fala, com Abraão, Isaac e Jacó me revelei como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome eu nunca fui conhecido. Ele se revelou pelo nome, o Senhor, Yud-He-Vav-He, ele se revela pelo nome para Moisés. E ele fala, e é no meu nome que você vai. Quando eles perguntarem quem eu sou, você fala, não, o eu sou me enviou a vós. O eu sou. Vamos ver? Deixa eu terminar esse ponto e nós vamos entrar no eu sou aqui. Então, que inclui os 10 mandamentos e deram forma e conteúdo à sua fé monoteísta. O êxodo do Egito deixou uma marca indelével na memória nacional do povo judeu. Tornou-se um símbolo universal de liberdade e independência. Todo ano os judeus celebram a festa de Pesach, Pesach, que é a Páscoa judaica, e Shavuot é Pentecoste, e Sukkot, festa do Tabernáculos, relembrando os eventos ocorridos naquela época. A data provável do êxodo é 1450 a.C., com base em primeiro livro dos Reis 6.1, uma referência à construção do Templo de Jerusalém, 967 a.C. Então olha que interessante aqui neste ponto aqui, vamos lá. Moisés, Deus, nós podemos ver, levanta Moisés para... então eles foram conduzidos à liberdade por Moisés. Eles foram conduzidos em liberdade por Moisés, que segundo a narrativa bíblica foi escolhido, foi chamado, foi levantado por Deus para tirar o seu povo do Egito. Êxodo, vamos lá? Olha só. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, aqui provavelmente 80 anos, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Olha a prontidão de Moisés. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está, a terra é santa. Então Deus já se apresenta para Moisés com Deus santo. Olha só, que nós podemos ver que Moisés tem que ter reverência, o culto tem que ter reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, Salomão vai dizer. Olha só, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus.
Então nós podemos ver aqui a chamada de Moisés. Deus chama Moisés, né, para o ministério. Quem te chamou para o ministério foi Deus. Então, quem nos chamou, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Mas eu escolhi a vós. Mas eu escolhi a vós. Amém? E olha aqui. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Então Deus não está indiferente aos nossos problemas. Deus não está indiferente às nossas aflições. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, dos opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, o meu povo. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Ele começa a indagar com Deus. Olha só. Ele fala: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para esta obra? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para pastorear? Quem sou eu? Você é um chamado e um escolhido e um levantado e um preparado por Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direi? O que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Significa que Deus é suficiente. Eu sou o que preciso ser. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Assim dirás a eles: o eu sou me enviou. O eu sou me levantou. É o eu sou que nos capacita. É o eu sou que nos levanta. É o eu sou que nos envia. É o eu sou. E Deus disse mais a Moisés, não acabou ainda: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel, e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-ei: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir, e eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda:
vasos de pratas e vasos de ouro, e vestes, os quais porei sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, e despojarei ao Egito. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo essa passagem. Quando ele se apresenta como o eu sou. Deus se apresenta a Moisés. Eu sou. Em Êxodo 3,14. E esse eu sou, Deus se apresenta com um nome. Olha só. Deus se apresenta com um nome e não com um título. Eu vou repetir. Deus se apresenta com um nome e não com um título. Ele fala, eu sou o que sou. Ele diz, o seu nome a Moisés. É mais importante, e eu aprendo uma coisa, ele se apresenta com o nome. E é mais importante o nome do que o título. Muitas pessoas estão preocupadas com posição, com cadeira, com título, mas é mais importante o nome, aquilo que Deus nos dá do que o título. É mais importante o nome do que o título. E olha só, algumas características do eu sou. Quando ele fala o eu sou, ele está querendo dizer assim, eu existo. Deus não é uma possibilidade. Deus é real. Então, primeira característica, Deus não é uma possibilidade. Deus é real. Eu sempre existi. Deus é atemporal. Deus não teve início e não tem fim. A autoexistência de Deus, quando ele fala, eu sou. Não depende de nada para existir. Não, eu vou repetir isso aqui. Quando Deus fala para Moisés, o eu sou. Você vai, e disse Deus a Moisés, o eu sou o que sou. Dize aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Ele está dizendo, o eu sou, aquele que não depende de nada para existir, que está te enviando. Olha só. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Mas Deus não, amado. Deus é autoexistente. Que lindo isso, né? Então, eu existo. Então, Deus não é uma possibilidade. Deus é real e é autoexistente. Segundo ponto, características do eu sou. Ele está ensinando a Moisés que eu sou. Ele está querendo dizer para Moisés, eu sou integralmente capaz. Rabai, decanta rabassu. Quando ele fala eu sou, primeira característica, eu sou autoexistente. Eu não dependo de nada para existir. Não. Eu sempre existi. Eu sou um Deus real. Deus não é uma possibilidade. Deus não depende de ninguém para nada. Deus não depende de nada para existir. Segundo, ele fala assim, eu sou integralmente capaz, totalmente capaz, absolutamente capaz, completamente capaz de fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu sou totalmente capaz, completamente capaz de fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. O homem é limitado, mas Deus não. Rabai, decanta rabassu. O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. Deus é totalmente suficiente nele para fazer o que você precisa fazer. Então, Deus é totalmente suficiente nele para fazer o que ele quer fazer através da sua vida. Então, ele é completamente capaz, totalmente capaz, absolutamente capaz de fazer aquilo que ele precisa fazer através da tua vida. Vai, Moisés. Deus é totalmente suficiente e capaz. O eu sou. Ele faz olha só. Aqui. Deus opera e age. Então Deus é capaz. Olha só, quando Deus fala para Moisés, fala para os filhos de Israel, o eu sou enviou a vós. Então Deus não é uma possibilidade, Deus é real.
Deus, amado, ele existe e não tem, Deus não, é atemporal, não teve início. E Deus não depende de nada para existir. Que lindo isso. Deus não depende de nada para existir. E Deus, características do eu sou. E ele é integralmente capaz, totalmente capaz e completamente capaz de fazer, amado, o que precisa fazer. A Bíblia fala, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ok? Então, primeira característica, ele é autoexistente, existe por si só. Segundo, ele é completamente e totalmente capaz. Amém? Deus opera e age onde falta. Se não falta, Deus não precisa operar. Eu não sei o que falta na minha, na sua e na nossa vida, mas é naquilo que está faltando que o grande eu sou vai operar. É no que falta que ele opera. É no que falta. Quando acaba as possibilidades humanas, é aí que Deus entra, é aí que Deus faz. Eu vou repetir. Quando acaba as possibilidades humanas, não dá mais, não consigo, não dá mais. Quando acaba as possibilidades, os recursos do médico, da medicina, é aí que Deus entra, é aí que Deus faz, é aí que Deus opera o milagre. Amém? Então, Deus opera naquilo que falta. Que o grande eu sou vai operar. Se falta sabedoria, olha que lindo isso. Se falta sabedoria, ele tem para nos dar. Tiago fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, eu não sei o que está faltando, mas ele vai entregar o que falta. Ele vai entregar o que falta. Deus opera onde falta. Amém? O eu sou, o recurso que você precisa, o recurso que nós precisamos. Deus age naquilo que falta. Ele tem recursos. O que você tem, o que nós temos, Deus vai usar. O que nós temos, Deus vai usar. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, então toca no cajado que eu vou abrir o mar. O que você tem, Deus vai usar. E o que você não tem, e o que precisa, e o que está faltando, Deus vai providenciar. Olha só, o que você tem, Deus vai usar. O que você tem, Deus vai usar. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então toca no mar. O que você tem aí? André, vê? Não, eu tenho 5 pães e dois peixinhos. Deus vai usar o que você tem. O que você tem, Deus vai usar. E o que você não tem, e o que precisa, e o que está faltando, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. O que você tem, Deus usa. E o que está faltando, Deus vai providenciar. O que você tem, Deus usa. O que você não tem, Deus providencia. O que a gente tem, Deus vai usar. O que a gente não tem, Deus vai providenciar. Porque Ele é o eu sou. O eu sou. Que lindo isso, né? O eu sou. Ele se apresenta para Moisés como o eu sou. Eu sou o que sou. E o Senhor Jesus se utilizou deste nome. Olha que lindo isso. No Evangelho de João, no qual encontramos, né, no Evangelho de João, as 7 declarações, 7 sinais, 7 milagres. Então, no Evangelho de João, Jesus se utilizou deste nome. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é antes de Abraão e ele é aquele que se apresentou para Moisés na sarça. Jesus é o eu sou. Que lindo isso, né? Então nós estamos estudando sobre a história do povo judeu. É um estudo com pregação, que bênção, né? Vamos lá. Glória a Deus. No qual encontramos as 7 grandes afirmações do eu sou. Olha só, que lindo. Eu sou. Este verbo
numa forma que produz, esse verbo quando fala eu sou, ele produz o passado, o presente e o futuro, do nome transliterado, né, Yahvé, que indica a natureza eterna e imutável de Deus. Está querendo dizer assim, ó, eu fui, eu sou e eu sempre serei. Eu fui, eu sou e eu sempre serei. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus disse aos judeus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O que Jesus está dizendo é, eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça, então Jesus é Deus. Então Jesus é Deus. Ele é imutável, ele está livre de toda mudança. E o que quer dizer isto? É o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, ele se utiliza desse título de eu sou. Deus se apresenta para Moisés como eu sou. E Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Eu sou a porta, em João 10,9. Eu sou o bom pastor, em João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, em 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. E eu sou a videira verdadeira. Jesus é o eu sou, o que sou. Por isso que a Bíblia está escrito em João 15, sem mim nada podeis fazer. Eu vou repetir, sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, eu vou concluir esta live, nós terminamos aqui, sobre a chamada de Moisés, que ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Ele reluta ali com Deus, indaga com Deus, mas eu, Senhor. Então Deus se apresenta como eu sou para Moisés. Amém? Então, nós estamos estudando sobre a escravidão e o êxodo. Terminamos nesse ponto. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Obrigado por este momento, por esta live, meu Pai. Eu quero agradecer, somos gratidão, Senhor, por este momento e por esta live. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.